Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Quer participar? E-mail na tela, borisresponde@autopapo.com.br, relato do problema, nome completo, um pouco de paciência, porque é o próprio Boris quem responde tanto por e-mail quanto aqui na tela. Com o maior prazer. Isso é importante. Convites rápidos. Primeiro, para você se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. E também te chamar para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Acelera o fundo aqui o nosso Boris Responde com a pergunta do Reginaldo Santos. Ele comprou um Corolla Fielder automático 2005, 150 mil quilômetros rodados. Ele fez a carteira digital no Detran, baixou o aplicativo. E aí apontou que o carro dele tem um recall pendente do airbag. Ele quer saber o que deve fazer, uma vez que o carro é mais antigo, 2005, e ele já é o terceiro dono. É possível que esse recall ainda esteja pendente ou pode ser um equívoco? E eu acrescento aqui, se tiver pendente, ele pode levar para fazer sem estresse na concessionária? Bem-vindo, Boris Feldman. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe, a André, ao Charlinho que estão aí na operação. Ô, Felipe, o Reginaldo está confundindo aí alhos com bugalhos. Não tem nada a ver ele ter registrado ou não registrado, se baixou o aplicativo, não baixou o aplicativo. Só tem uma coisa a dizer: recall de qualquer carro, de qualquer problema no automóvel vale pela vida inteira e mais 6 meses. Pode levar então na concessionária, trocar o airbag e ficar tranquilo. Aliás, pode não, deve. Imagina, esse airbag aí, se você tiver um acidente, Reginaldo, em vez dele te proteger, ele joga pedacinhos metálicos a 300 km por hora e já matou muitos. Você quer ser o próximo? Alerta feito aí sobre recall. Vamos à pergunta agora do João Ferrari. Boris, ele quer saber quais os principais cuidados a se ter com carros que rodam prioritariamente em estradas de terra, tanto na seca como em chuva. São os mesmos cuidados de uma pessoa que só roda no asfalto? Precisa ser feita com mais frequência essa manutenção? Que cuidado aí o João Ferrari deve ter a mais com o carro dele que roda em estradas de terra? Ô, João, fica mais ou menos óbvio que se você anda muito na terra e na terra tem poeira, essa poeira vai sujar mais rápido o filtro de ar do motor. E esse filtro de ar pode influir decisivamente no desempenho, no consumo. Então, a coisa mais importante que você deve fazer, porque você roda mais na terra e por isso na poeira, é a verificação do filtro de ar e, se possível, uma troca mais frequente do óleo, porque nunca se sabe se não foi uma poeirinha contaminar esse óleo do cárter, não é? Ô Boris, o Charles Pimenta, ele quer saber sobre o freio motor. Quando você faz uma redução muito brusca de marcha, ele deu até o exemplo, aquela que o passageiro vai até para frente assim, coloca o motor em risco de alguma forma, ele fica aqui com medo que pode trazer algum dano, por exemplo, um risco de estourar a correia dentada. E ele tem outra dúvida relacionada também a esse componente: se fazer um carro manual pegar no tranco, corre risco também de estourar a correia dentada ou só aquele risco já conhecido de pular um dente e sair do ponto? Olha, em relação a essa correia dentada aí e ao motor e uma redução brusca de marcha, eu sou muito mais preocupado. Eu não, né? Ele tem que ser muito mais preocupado de subir o giro do motor. Porque os carros mais modernos têm um sistema de injeção. Quando você vai acelerando, o ponteirinho do contagiro não chega na faixa vermelha, porque a injeção eletrônica elimina essa possibilidade. Não tem jeito de subir demais a rotação. Mas se você vem de quinta a mais de 100 por hora e joga uma segunda, uma terceira, uma segunda, aí você quebra o motor do carro. É muito mais provável arruinar o seu motor do que a sua correia dentada. Fazer pegar o carro no tranco, a possibilidade dessa correia
saltar ou pular um dente. Qual que é exatamente a diferença de você acionar o arranque, botar de repente ele para funcionar? O risco seria quase o mesmo. Pode, muito raramente, fazer a correia pular um dente. Arrebentar é muito improvável. Agora eu vou falar de carro usado e te dar uma dica. A gente sempre recebe muita pergunta aqui, compra o carro A ou B? Carro usado X ou Y? É difícil a gente opinar a distância sem saber o estado do carro, mas eu te dar uma dica. Vai lá na parceira do Autopapo, a Olho no Carro. Lá com a placa desse usado que você está pensando em comprar, desse seminovo, só a placa. Você consegue fazer um levantamento completo do histórico desse veículo, se tem algum indício de sinistro, indício de passagem por leilão, algum impedimento na justiça, ou seja, você vai comprar um carro com muito mais tranquilidade. E se você nos acompanha aqui, vou deixar um presentão, que é um desconto de 25% na Olho no Carro, um desconto limitado, são poucos cupons, então corre lá. Se você demorou e perdeu o desconto, vou te dar um prêmio de consolação, um belíssimo prêmio, um desconto de 15%. Vou deixar os links na descrição já com o cupom inserido, então vai lá, não compre carro com problema, dê uma conferida sempre na Olho no Carro. Dica dada, agora é uma pergunta para o Boris Feldman, do Plácido Barroso, que tem um Palio 2006, mora perto do trabalho, gasta pouco combustível. Uma pessoa de sorte no contexto atual. E ele gosta de encher o tanque, completar quando o marcador chega no meio. Ele não espera esvaziar, não. Ele tem até um mantra, marcador no meio, tanque seco. Ele quer saber se está fazendo a coisa certa, ou ele deveria deixar baixar mais o combustível para reabastecer com uma gasolina sempre mais nova, não corre o risco de envelhecer no tanque que está lá. E aí, Boris? Olha, o Plácido, é praticamente indiferente. Se você abastece quando está no meio, ou se você deixa baixar, não muda muito. Aliás, muda muito porque o carro, no final das contas, vai sempre rodar um pouquinho mais pesado, né? Mais 20, mais 30 litros, né? Que é metade do tanque, vai estar sempre lá. No fim de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, vai dar uma pequena diferença de consumo. A meu ver, irrelevante. Então, tanto faz você deixar o tanque quase acabar ou abastecer quando estiver pela metade, é indiferente. E agora, o Gilberto Lima, falando ainda em consumo, ele reparou sobre o consumo dos carros mais novos. Ele fala assim, nos antigos, aqui de acordo com a análise do Gilberto Lima, a diferença do consumo da cidade para a estrada era maior. O consumo na cidade era bem pior que na estrada. Isso de acordo com o Gilberto, em carros antigos. Hoje ele percebe uma diferença mínima. Ele quer saber se essa conclusão dele tem algo a ver pelo fato de a gasolina, hoje em dia, ser quase metade com álcool. Exagerou aqui um pouco o Gilberto Lima, hein? Ele quer saber também se existe algum acordo entre montadoras e distribuidoras de combustível para não evoluírem a tecnologia nos carros e os fazerem mais econômicos. Você acredita, Boris, nessa teoria da conspiração? Eu acho que ele está enxergando fantasmas, porque não existe isso. Os carros antigos consumiam mais no trânsito urbano, na cidade, do que na estrada, óbvio. Primeira, segunda, freia, acelera, não sei o quê. E na estrada está andando mais rápido, mas de quarta, de quinta, com o motor trabalhando de maneira mais uniforme, ou seja, com a melhor eficiência possível. Não existe diferença dos antigos para os novos. Pode haver, ele pode estar confundindo, né, Felipe? Porque os híbridos são muito mais eficientes no trânsito urbano do que na rodovia. Então, tem híbrido que gasta menos na cidade, faz mais quilômetro por litro na cidade do que na estrada. Mas isso aí já é uma tecnologia completamente inusitada, nova, que não existia. Agora, conluio de montadora, de fábrica de automóvel com distribuidor de combustível, isso é absolutamente impossível. Eu jamais podia imaginar que interesse as fábricas têm nisso. Elas vão ganhar com o lucro da distribuidora? Ou a distribuidora vai ganhar com o lucro da fábrica? Não tem nenhum sentido isso. Acelerando, o nosso Boris Responde, com a dúvida do Alexandre Paiva.
levou o carro dele para fazer a troca de óleo. Boris, o carro precisa de 4,3 litros, comprou 5 frasquinhos de 1 litro, sobrou 700 ml. Ele pediu para guardar, porque ia usar depois de um tempo no carro do pai dele e tal. O atendente falou assim, não adianta você guardar. Depois de um ano, tirou o lacre, o óleo perde a validade, perde as propriedades. Ele quer saber se isso procede ou é mais uma picaretagem. Ô, Felipe, o Alexandre foi bem orientado, a meu ver, porque, sem dúvida nenhuma, o óleo tem validade. Os aditivos do óleo perdem a eficácia depois de um ano. Por isso a recomendação, troque o óleo do motor a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros, mas não importa a quilometragem, você rodou 1.000 quilômetros, vencendo os 12 meses, troca o óleo. Por quê? Porque o óleo é igual remédio, ele vence na gaveta, é igual pneu. Pneu pode estar na loja ou como step no porta-mala, vence. Óleo vence com um ano, sendo ou não utilizado. Boa dica da atendente. Aqui o Rômulo não teve tanta sorte, pegou um frentista distraído, o carro do Rômulo é só a gasolina, mas o frentista abasteceu com álcool. O gerente veio, pediu desculpa e colocou a mesma quantidade de gasolina para compensar. Ele tinha colocado 50 de álcool, o gerente mandou completar com 50 de gasolina. Falou que está rodando assim até esgotar por completo, mas ele quer saber se tem algum risco envolvido nessa situação. E se tiver algum risco, como é que ele faz para resolver esse mezzo-mezzo que fizeram no tanque dele aí? Danado, né? Quer saber o que seria correto mesmo? Seu carro tem motor a gasolina, puser etanol, olha, não brinca com isso não, porque o etanol tem 7, 8% de água. Não o etanol que vai na gasolina, mas não foi esse o caso, né? O etanol da gasolina é anidro, mas o que puseram errado tem água. Essa água pode danificar tubulação, a bomba de combustível, a bomba injetora, tudo. Então, o correto seria esgotar esse tanque e voltar a abastecer com gasolina. Colocar gasolina e deixar o etanol com água que estava lá, tem minhas dúvidas. Falando em posto, o Rodrigo Farias mora a menos de 500 metros de 2 postos. E ele sempre calibra, sai de casa já calibra o pneu. Ele fez um teste. Foi no primeiro posto, colocou 33 na dianteira e 32 PSI na traseira. Em seguida, foi no outro posto, quando colocou lá o calibrador, deu 31 e 30. Perdeu uma libra aí em menos de 500 metros. Ele quer saber por que existe essa variação de equipamento para equipamento e como faz para saber qual deles tem a aferição correta. É a coisa mais simples do mundo explicar isso daí. Os postos deveriam, teoricamente, aferir o calibrador com determinada frequência. Mas o dono do posto, quer saber, não está ligando muito para isso não, até porque provavelmente esses 2 postos não cobram para calibrar, é um serviço gratuito, então eles não tomam muito cuidado com isso não. Posso dar uma sugestão? Tem aquele pequeno calibrador que nós já mostramos algumas vezes aqui na sua casa e você mesmo calibra o pneu. Alguém me perguntou, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer se eu calibrar, se eu aferir e estiver abaixo? Vai no posto, ponha sempre umas 2 libras acima, chega em casa, você só vai tirando o ar até estar os 4 com a pressão correta. Dica dada e anotada, espero. Vamos agora à dúvida do Júlio Souza. Ele viu que o consumo do Captur 1.3 Turbo, né, recém-lançado aí pela Renault, está praticamente igual ao da antiga versão 2.0. Aí ele te pergunta, Boris, em uma nova geração de motor, não deveria o consumo também ser prioridade? E se você fosse o diretor de desenvolvimento desse motor, você daria parabéns para a sua equipe? E aí, Boris, é uma dúvida pertinente a do Júlio Souza? A dúvida é pertinente, mas eu talvez tivesse cumprimentado a minha equipe sim, porque ele nos explicou uma coisa. O motor é pequeno, é turbo do Captur, provavelmente vai ter um desempenho bem melhor que o motor anterior, o aspirado. Então, se você tem um desempenho melhor e o mesmo consumo, você está ganhando.
Agora, se você tirar o pé e não pedir tanto desempenho, provavelmente o consumo vai ser inferior. Ainda falando de tecnologias modernas, o Cláudio José quer saber os prós e contras de se ter um carro híbrido atualmente. Ele tem uma outra dúvida. Se você estacionar seu carro numa via pública, você pode cobrir ele com uma capa e, cobrindo ele, tapar as placas, ou você corre o risco aí de tomar multa? Ele falou que fica preocupado, que às vezes para embaixo de uma árvore na rua e fica folha, cocô de passarinho. Ele pode cobrir em vias públicas com a capa e tapar as placas? Ô, Cláudio, você está me apertando mesmo com essas suas perguntas, hein? O híbrido, pontos positivos e negativos. O ponto mais negativo, na minha opinião, é que o híbrido tem 2 motores e alguém tem que pagar por isso, e é você, pelo motor a combustão, pelo motor elétrico. Por isso é que a gente continua achando que o híbrido ainda é uma transição. Vai tudo acabar desembocando no elétrico, não é, Felipe? Então, esse é o ponto negativo. O positivo é o consumo dele muito baixo no trânsito urbano. Quanto a parar o carro no meio da rua e jogar uma capa e cobrir as placas, qualquer autoridade, qualquer policial de trânsito tem razão. Você pode estar cometendo uma infração qualquer, parando onde não pode, deixando o carro mais tempo do que pode, mas para isso tem uma solução que eu já vi várias vezes. Tem muita gente que faz como você, coloca a capa, porém faz um plástico em frente à placa traseira e dianteira, de modo que mesmo coberto, a placa aparece atrás desse filme, dessa película que é transparente. Está solucionado? Chegamos agora então, Boris, a última pergunta deste Boris Responde é do Adriano Pinheiro, que é motorista há mais de 20 anos e se deparou com uma situação que ele ficou sem saber o que fazer. Uma ambulância pediu passagem e tinha o sinal vermelho, e esse sinal tinha o radar fotográfico de avanço. Como é que ele faz? Ele dá passagem e não é penalizado, ou ele avança, toma multa e depois tem que recorrer? Como é que o Adriano Pinheiro escapa dessa situação? Ô Adriano Pinheiro, você escapa muito fácil. Dê passagem. Porque no radar fotográfico vai estar lá registrado direitinho, bonitinho, que você avançou o sinal, porém veio logo atrás a ambulância. Isso vai estar registrado. Por isso é que você não terá cometido uma infração. Dito isso tudo, chegamos ao fim deste Boris Responde. Se você ainda tem uma dúvida que não foi esclarecida, e-mail borisresponde@autopapo.com.br borisresponde@autopapo.com.br, relato do problema e o seu nome completo, por favor. Vamos lá aos convites rápidos? Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, bombando no TikTok, o Autopapo e o Boris Feldman. Vou te convidar também a se inscrever no nosso canal. Muitos nos acompanham, assistem os nossos vídeos, mas não clicam lá no inscrever e nem acionam o sininho. E isso é muito importante porque fortalece o canal e nos ajuda a produzir mais conteúdo para vocês. Por fim, te chamo a visitar um belíssimo portal sem falsa modéstia, o autopapo.com.br, conteúdo completíssimo, dicas de manutenção, dicas de legislação, lançamentos, avaliações, curiosidades, motos, caminhões. É o portal para quem gosta de carro e para quem não gosta de carro, mas precisa dele, né, Boris? Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Boris Feldman. Obrigado, Felipe, obrigado a todos vocês que estão conosco. Obrigado à nossa equipe do Alto Papo, que tornou esse nosso portal de muita relevância. E se você sentiu uma dorzinha aí na sua orelha, é porque ela foi puxada por toda a equipe do Alto Papo, que você está nos assistindo e não se inscreveu no portal. Não custa nada, é 0800, qual que é o problema? Obrigado a todos vocês, especialmente ao Felipe Copiloto, ao André e Charlinho, que estão aqui comandando a produção deste quadro. Até a próxima. Obrigado. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.